Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Quero tributar a Deus o meu louvor pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui mais uma vez para juntos adorarmos o nome dEle. Agradecer ao pastor Natanael por permitir, entre todos aqui, o menor de estar aqui nessa festa toda. Para mim é uma honra. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua esposa, sua família. Que a bênção do Senhor continue sobre esse filho. Na pessoa do pastor, torne extensiva a minha saudação aos demais companheiros que aqui estão. Nosso irmão Marcos, que eu chamo de Marquinhos. Deus continue abençoando. Este que tem sido uma bênção nas mãos do Senhor. Pastor Emerson, nosso amigo, Deus continue abençoando. Sempre um prazer. Irmão Charles, que Deus abençoe. A igreja que aqui está, também quero desde já parabenizá-los pelos 50 anos de história na presença do Deus eterno, e cremos que muitos mais virão até a volta de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a estar em pé, por gentileza, e quero fazer uma leitura bíblica. No primeiro livro das Crônicas, estava orando ao Senhor e pedindo uma palavra para repartir com a igreja nesta oportunidade. E o Senhor então trouxe esse texto ao meu coração. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz a Bíblia: Adão, vírgula, 7, vírgula, Enos. Amém. Assente, por gentileza. Este é o texto que o Senhor trouxe ao meu coração de uma forma muito forte para repartir com os irmãos, e creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Eu quero também louvar a Deus pela vida dos nossos cantores que estão levitas na casa do Senhor. Que Deus continue nos abençoando, usando as suas mãos para que o nome dele seja honrado e glorificado nesta terra. Deus abençoe. Quando eu estava pensando neste texto, quando o Senhor trouxe esse texto ao meu coração, a minha mente, o meu coração então voltou, e eu comecei a lembrar da história dos hebreus, precisamente da história do povo de Israel. É conhecido de todos os leitores da Bíblia Sagrada que Deus fez promessa aos patriarcas, e isto começa na vida de Abrão, pois ainda na sua época ele vivia no meio de um povo idólatra, no meio de um povo que adorava muitos deuses. Mas Abrão, ainda moço, ele tinha um desejo no seu coração, e este desejo despertou, e por que não dizer, trouxe a presença do Senhor para perto dele. Abrão queria conhecer quem era o Deus que fez os céus e a terra. E quando este desejo brotou no seu coração, então Deus se achegou a ele. Pois a Bíblia diz que quando nós nos achegamos a Deus, Deus se achega a nós. O Senhor achou interessante, o Senhor se alegrou com o que viu no coração daquele moço. Então a Bíblia diz que Deus se aproxima a Abrão e lhe faz uma promessa. Antes, é claro, uma exigência, mas lhe faz uma promessa.
que dele ele faria uma grande nação. O Senhor confirma suas promessas na vida de Isaac e também na vida de Jacó. E a Bíblia diz que agora entre os filhos de Jacó existia um moço que foi mencionado aqui nesta noite, que se chamava José. Ele sofre, ele enfrenta dificuldades, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele. A Bíblia diz que desce a família de José, ele perdoa os seus irmãos, há um perdão mútuo, mas agora José está morto. Um novo faraó assenta ao trono, e este não olhava para os hebreus com bons olhos. Ele entendia que os hebreus eram uma ameaça para o Egito, que em tempo de guerra, devido ao seu número expressivo, eles trariam transtornos para a sua terra. Então a Bíblia diz que eles começam a oprimir os hebreus, e quando eles começam a oprimir aqueles que estavam debaixo de uma promessa, eles começam então a clamar ao Deus de seus pais, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Dia após dia, eles clamavam a Deus para que Deus intervisse na sua situação, para que Deus pudesse manifestar o seu braço poderoso. Ora, quando olhamos para dentro da terra do Egito, nós encontramos um povo que eram milhares, porém, um povo desprovido de oportunidade, um povo cativo e um povo que estava ferido. Quando o Senhor olha do céu para a terra, Ele olha para este povo que estava cativo, desprovido de oportunidades e estavam feridos. O Senhor olhando do céu, Ele tinha um projeto e Ele diz: deste povo eu farei uma grande e poderosa nação. O Senhor olha para pessoas que estavam como escravos, para pessoas que estavam sofrendo, pessoas que não tinham oportunidade para nada. E o Senhor então lembra da promessa que Ele fez, e Ele olhando para os cativos, Ele diz: deste povo que está sofrendo, este povo que não tem oportunidade para nada, deste povo eu farei uma nação poderosa na terra. Esta nação ficará debaixo dos meus cuidados. Eu vou cuidar das suas roupas, do seu calçado, da sua lavoura, da sua família. Eles vão estar inteiramente debaixo da minha mão. E a Bíblia diz que Deus cuidou com carinho deste povo. O Senhor cuidava com tanto carinho, era tão expressivo o cuidado de Deus, que a Bíblia diz que em muitos momentos Israel não precisou nem pegar a espada na mão, mas quando eles abriram a boca para cantar e louvar o Senhor, Deus desbaratava os seus adversários. O Senhor tinha prazer nesta nação, o Senhor fez existir a nação de Israel. Porém, havia aqui um interesse e um propósito. O Senhor não pedia nada em troca, a não ser que eles pudessem testificar para as outras nações que existia um Deus no céu, que guardava a sua terra e que guardava a sua família. É tudo que Deus queria, que eles se levantassem pela manhã, levantassem um altar como Abraão, ao Deus que fez os céus e a terra, e quando levantassem esse altar, eles pudessem dizer: Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Ora, é tudo que Deus esperava deste povo, é tudo que Deus espera de nós. Se existe algo que Deus abomina, se chama ingratidão. Como Deus abomina a ingratidão, irmãos? Pessoas que levantam e não lembram de agradecer a Deus pelo alimento, não lembram de agradecer a Deus pela vida. A Bíblia diz que a vida é um presente que Deus nos deu, mas estamos inseridos no meio de uma geração ingrata, que não tem prazer em adorar e agradecer os feitos do Senhor. Vemos crentes pedindo bênção, pedindo vitória, mas esquecendo de agradecer tudo que Deus lhes dá. Isto não pode acontecer, porque Deus espera o louvor dos teus lábios. Se você está aqui hoje, é porque a boa mão do Senhor tem te sustentado. Deus te guardou no meio deste dia, e Ele espera somente o teu louvor. Ele só quer ouvir dos teus lábios louvores, palavras de gratidão. É tudo que Deus espera, mas não foi isso que Ele recebeu desta nação. A Bíblia chega a dizer que Israel deu coices no Senhor. Israel brincou com Deus, abandonaram a Deus, buscaram a deuses estranhos, e com isto consequências gravíssimas começaram a se achegar, porque brincaram com o Senhor.
voltaram as costas para Deus. E a Bíblia é categórica e enfática ao nos ensinar que de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Nós precisamos entender que o nosso maior adversário não está lá fora, não são as leis que estão tramitando no Senado ou no palácio que vão parar a igreja. Agora a nossa vida com Deus é o que vai determinar a nossa vitória ou a nossa queda. Precisamos atentar com mais diligência para a nossa vida diante do Todo-Poderoso. Eu percebo que existem pessoas tão preocupadas com o que acontece lá fora. Precisamos nos preocupar, precisamos fazer projetos, precisamos orar, mas precisamos entender que a nossa base, o nosso alicerce é a nossa vida com Deus. Se a minha vida com Deus não está bem, de nada adianta os meus projetos, o alicerce é fraco. Agora, quando eu tenho vida com o Senhor, não tem demônio, não tem homem, não existe ninguém que possa impedir a minha vitória diante da presença dEle. Ninguém. Precisamos tomar cuidado com isso. Pessoas que estão esquecendo que sem Deus não são nada, pessoas saindo da presença dEle. Foi o que Israel fez. E quando Israel saiu da presença de Deus, a Bíblia diz que o cativeiro vem. Os filhos eram roubados ou tomados dos braços das suas mães e arremessados contra as paredes. As mães choravam amargamente. Israel, ou homens e mulheres, iam com cadeias nos pés, quilômetros caminhando, sofrendo, gemendo, porque agora não eram mais livres, agora estavam presos, cativos, porque pecaram contra Deus. Isto aqui é termômetro para a vida do cristão. Isto é um termômetro da igreja. Não existe espada, não existe lei, não existe rei, não existe imperador. Ninguém pode parar a marcha da igreja. Agora, quando nós nos descuidamos da nossa vida com Ele, aí começamos a sucumbir. Isso é automático. Jesus, ele expressa isso muito bem quando ele diz: em um corpo, ou tem luz ou tem treva, vazio ele não fica. Se ele não está debaixo da mão bondosa do Senhor, a outra parte vem para escravizar, vem para fazer miséria, vem para roubar, matar e destruir. Por isso é bom nós cuidarmos todo dia da nossa vida com Ele. A primazia, ora, a tua atenção, o foco tem que ser a tua vida com Ele. Seja melhor diante dEle, busque mais a Ele, adore mais a Ele, porque desta maneira 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque o Senhor é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é. Mas Israel vai para dentro do cativeiro, e ali dentro do cativeiro Israel começa então a sofrer. É tão interessante isso, que quando nós vamos para a Bíblia, nós descobrimos que alguém dos soldados olha para os judeus e faz um pedido: cante para nós ouvir um dos cânticos de Sião. Eles queriam ouvir estes louvores que eram conhecidos no meio das nações, porque alguns historiadores dizem que quando o estrangeiro caminhava pelas praças de Jerusalém, e os judeus começavam a dedilhar a sua harpa e cantar louvores ao Deus de Abraão, aquele que ouvia sentia paz no seu coração, a sua alma se alegrava. É assim no meio da igreja, quando nós começamos a adorar a Deus, mesmo aquele que não conhece, aí ele começa a sentir algo diferente. Quando a igreja começa a tributar a Deus o que é devido a Ele, oh irmão, o Espírito de Deus começa a colocar cadeias por terra, o laço do passarinheiro começa a ser cortado, porque quando a igreja adora o Senhor, os céus se abrem e o diabo tem que bater em retirada. Então os cânticos de Israel eram conhecidos, por isso eles disseram: cante para nós ouvir um dos cânticos de Sião. E alguém se levanta e diz: como é que nós vamos cantar? Penduramos a harpa no salgueiro, não temos prazer e nem alegria no coração para louvar, estamos longe da nossa terra. Como vamos cantar se estamos longe daquilo que Deus nos deu? Pecamos contra Ele. A alegria foi embora do meio de Israel, porque abandonaram o Senhor. Pensavam que tinham tudo, mas estavam longe do Senhor.
O negócio era tão delicado que Deus disse a Jeremias: dê uma volta pelas praças. Se você encontrar alguém dizendo assim: assim vive o Senhor, ou tão certo como vive o Senhor, este está mentindo. Os seus lábios professam, mas o seu coração está muito longe. Israel havia e estava vivendo um tempo terrível. E dentro da Babilônia eles estão aprendendo, porque eles entendiam, e eu creio que já falei numa das vezes que preguei aqui, que eles podiam sair da presença do Senhor, fazer o que quisesse, que a bênção continuaria sobre a vida deles. Eles não precisariam mover a mão, não, eles estavam agora satisfeitos com a sua vida. E alguém diz que o mensageiro entrava em Jerusalém gritando: a praga está destruindo as lavouras das nações vizinhas. O povo ouvia, procurava o sacerdote, colocava a boca no pó. A praga acabava com todas as lavouras, mas na lavoura de Israel ela não chegava, porque a mão do Senhor é quem guardava aquela lavoura. Mas o tempo passou, e agora o mesmo mensageiro vem pelas praças dizendo: ei, a praga está acabando com as lavouras vizinhas. Alguém se levanta no meio dos judeus e diz: calma, mensageiro, na nossa lavoura ninguém toca, nós trabalhamos, nós aramos a terra, a nossa lavoura é intocável, nenhuma praga chegou até aqui, e não é agora que vão chegar. Aí Deus chama Jeremias e diz: meu filho, diga a este povo: ora, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Tiraram a glória que era do Senhor e depositaram no seu braço. Isto entristeceu ao coração do Deus eterno. O que é que Deus fez, pregador? Só tirou a sua mão de cima da lavoura de Israel, e a tragédia tomou conta daquela terra. Se você está bem aqui nesta noite, é porque a mão de Deus está te guardando. Se você chegou até aqui, é porque a mão de Deus tem te sustentado. Quem somos nós se não é a presença dele? A Bíblia diz que o desejo do diabo é nos tragar vivo. Por que ele não faz isso? Porque somos pregadores, obreiros, pastores? Não, é porque a presença do Todo-Poderoso está dentro de nós. O Espírito de Deus está aí. Ninguém pode nesta noite pisar, dizer que é maior que o seu irmão. Não, ninguém pode pisar em ninguém, porque a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Ele é o único. Deus chamou Isaías, disse: Isaías, eu vou te mostrar algumas mensagens. Ele disse: mais, Senhor, já profetizei contra os judeus, contra algumas nações, o Senhor quer mais? E Deus disse: não, mas esta mensagem não é para agora, é para aproximadamente 150 anos lá na frente, não vai nem existir mais, mas a palavra continua fiel e verdadeira. Passou-se os anos, e Deus mostrando a Isaías um tempo que viria, porque Deus 150 anos lá na frente estava vendo os judeus arrependidos dentro da Babilônia. E se existe arrependimento, ainda tem jeito, irmão. Tem. Se tem arrependimento, tem salvação. O cidadão pode ser pregador, pode ser pastor, mas se não arrepender, não tem céu. Se não houver arrependimento, não há salvação. Você pode cantar bem, você pode pregar bem, mas a base do evangelho, a base do genuíno evangelho é regada com salvação, com arrependimento. O cidadão diz: eu roubava, não roubo mais, eu fazia, não faço mais, estou arrependido. E a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado, não rejeita. O amor de Deus é incompreensível, não dá para compreender, aos nossos olhos não dá, porque amar aquele que faz o bem, muito bom, amar aquele que tem caráter é bom demais. Mas quando nós ouvimos o noticiário, lemos o jornal e vemos alguém que matou criança, quando nós vemos alguém que foi lá e largou uma bomba dentro de uma escola, qual é a nossa sentença? Tem que morrer, tem que ir para o inferno. Mas se ele se arrepender, tem salvação para ele. Parece que às vezes nós queremos agir com o nosso amor, com o nosso ego. E a Bíblia diz que na ira do homem Deus não opera, porque se o cidadão se arrepender, tem céu para ele. De onde o Senhor tirou isso? Ora, olhe para a cruz. Cruz não era para os melhorzinhos. A cruz não era para os bandidos que roubavam galinha.
A cruz era para os piores. E alguém está do lado do Senhor dizendo: para de zombar deste homem. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não fez nada. E Jesus disse: tem arrependimento nesse coração. Ele fez muita coisa terrível, mas tem arrependimento. E se tem arrependimento, tem lugar para você do meu lado do céu. Hoje mesmo estarás no paraíso. Por isso nós estamos aqui, irmão. Ninguém aqui pode pousar de santo. Ninguém aqui pode dizer que é melhor. É a graça, é o amor dele que nos alcançou, que moveu a nossa história. Ah, se não fosse a graça, o que seria da nossa vida? Ah, se não fosse o amor de Deus. E Deus disse: Isaías, escreva um povo arrependido. Você nem vai estar na terra, mas eu já consigo ver arrependimento dentro da Babilônia. Então lá vem o capítulo de número 40. O mensageiro se levanta no meio dos cativos e começa a dizer: eu tenho um rolo do profeta Isaías. E alguém se levanta e diz: mas nós já conhecemos as profecias de Isaías. Profetizou contra os nossos pais, contra algumas nações. Nós já sabemos. E o escritor vai dizer: não. O mensageiro diz: esses aqui você não conhece, mas o que diz neste livro? E aí o homem se levanta e diz: consolai, consolai o meu povo. Aleluia, acabou, o tempo já foi embora, o tempo, já pagaram o que deviam. Tem arrependimento. Deus estava vendo alguém dentro do cativeiro dizer: eu sou apenas o barro e tu és o oleiro. Eu não sou ninguém, tu és tudo, Senhor. E aí Deus, com mão poderosa: eu tenho uma palavra para alguém nesta noite. Enquanto você está respirando, ainda há esperança. Não interessa o quão baixo você desceu, ainda tem esperança. Se tem arrependimento, tem esperança. Tem esperança, tem. Chegou um irmão na minha casa, pastor Natanael, ele disse assim: eu quero conversar com o senhor, pastor. Eu me desviei, hoje estou na igreja há 2 anos, mas lá fora eu fiz coisas abomináveis que eu não tenho coragem nem de falar para o senhor. Eu disse: mas quanto tempo faz isso? Faz 2 anos, eu voltei para a igreja, e isso me atormenta, eu não consigo ter paz. Eu estou ajudando nos presídios, eu levo, dou escola dominical no presídio, eu me esforço, mas não tenho paz. E eu penso: o que será que eu estou fazendo de errado? Eu disse: você já deu uma lição lá dentro acerca da cruz de Cristo e do seu sacrifício? Já. Mas você não entendeu ainda o significado. Porque uma vez que nós cremos no sacrifício dele, não tem pecado que fique vivo. Uma vez que nós clamamos a misericórdia dele, olhamos para o Calvário, nós não estamos mais debaixo deste pecado miserável. Enquanto clamamos a poder do sangue de Jesus, o que nos difere aqui, irmãos, dos que estão aqui dentro e estão lá fora, não é que nós não erramos, é que nós erramos, mas botamos a boca no pó, suplicamos misericórdia, e aí a Bíblia diz que há eficácia no sangue do Cordeiro, para limpar as nossas vestes e perdoar os nossos pecados. 70 anos se passaram e Deus usou alguém que nem crente era para trazer o seu povo. Quando eles voltam para a sua terra, vem com alguns anciãos, vem uma nova geração que não tinha conhecimento de Deus, só ouviram falar, mas não conheciam, não tinham identidade. E Deus, na sua infinita sabedoria, conhecendo o dia de amanhã, Ele inspira alguém a escrever o livro de 1ª e 2ª Crônicas. Por isso você vai ver que nestes 2 livros, as histórias contidas aqui são antes do exílio, pré-exílica. Porém, o seu propósito não era para aqueles que estavam antes do exílio, era para aqueles que saíam da Babilônia. Porque Deus queria que eles entendessem quem era Deus. Por isso que nestes livros nós vamos ver a história de Davi, nós vamos ver a oração de Salomão, a glória de Deus entrando no templo. Por que isso, pregador? Porque estava chegando uma geração que não conhecia Deus, estava desanimada porque os muros estavam por
por terra, a casa do Senhor estava acabada, eles não tinham de onde tirar esperança. Aí o Senhor inspira alguém, se escreve este livro, porque quando chegar um povo sem identidade, sem esperança e pensando o que é que nós vamos fazer, abra-se o livro das crônicas, que vão contar a história de Adão, de Enos, a sua descendência até Noé, vai contar muita coisa. Por que isso, pregador? Para que eles entendessem quem era Deus, a sua identidade. A identidade da igreja você não encontra em outro lugar a não ser na Bíblia. Aqui está a nossa identidade. Quer conhecer Deus? Conheça a Bíblia. Quer saber quem você é? Leia a Bíblia. A Bíblia, senhores, é maior que pregador, é maior que pastor, é maior que profeta, é maior do que anjo. A palavra do Senhor está acima de todas as coisas. Quando nós colocamos ela no centro, não erramos o alvo. Não tem como errar. Diga para quem está ao teu lado: se você quiser conhecer a tua identidade, você precisa se aprofundar a cada dia na Bíblia. Não tem outro jeito. Ele vai bem, mas se não tem respaldo, não tem jeito. Deus quer resgatar a nossa identidade. Quando eu leio a Bíblia, eu descubro que eu não sou alguém que ficou perdido, que Deus salvou simplesmente porque estava aí perdido. Não, eu descubro que tem um projeto para mim estar aqui. Eu descubro que Deus me deu vitória. Eu descubro que tudo já estava preparado. Deus estava vendo eu e você aqui nesta noite. Existe um projeto. Você não está na igreja apenas para encher a igreja, para ficar sentado no banco. Deus te escolheu para fazer coisas gloriosas na sua presença. Deus te escolheu para suprir as necessidades do reino, porque o reino também tem necessidade. Este livro foi escrito para devolver a identidade e para trazer o conhecimento de quem era Deus. Agora eu li aqui alguns nomes e eu começo. Quando eu falo de Adão, quem é que não conhece Adão? Adão foi aquele que Deus, depois de criar todas as coisas com a sua palavra, ele começa então a mexer no barro, e ele faz um boneco. A Bíblia diz que ele sopra nas narinas daquele boneco, e quando ele sopra, entra então o chamado fôlego de vida. Ele olhou para aquele boneco, e eu fico pensando, e a Bíblia me dá o direito de conjecturar. Ele olhou para o boneco e disse: não, tá bom, porque tem aqui um boneco bonito, bem feito, porém tem alguma coisa esquisita, ele não se mexe, ele não tem movimento. Que negócio é esse? Não tá bom. Então a Bíblia diz que Deus vem e sopra nas narinas daquele boneco. Deus não tem prazer em objeto inanimado. Deus tem prazer na vida. Por isso Ezequias disse: os mortos não te louvam. Não, a sepultura não vão te louvar, mas os vivos, Senhor, estes te louvarão. É por isso que a igreja grita, dá glória a Deus. Ali ninguém entende, é um bando de louco. Não, nós somos vivos. Só não sente emoção quem está morto. Quem está vivo, ele sente alguma coisa. Por isso Deus soprou dentro de nós o fôlego de vida. Não é para você vir num culto como esse, ficar olhando para o lado, vir assistir culto. Não, Deus te chamou para prestar um culto a Ele. Para isso você está aqui nesta noite. Quantos vieram para adorar o nome dEle nesta noite? Temos que parar com esse negócio, irmão. Eu percebo que quando estamos pregando, muitas vezes você vê o cidadão sentadinho, ele está olhando para mim, só falta dizer assim: vai, pregador, me enche. Eu não posso encher ninguém, irmão. Se você não fizer a tua parte, tu vai voltar pior do que entrou aqui dentro. Por que pior do que entrou, pregador? Porque você vai ver o teu irmão abençoado e vai voltar do mesmo jeito. Que é pior coisa do que isso? Agora, se você fizer a sua parte, os céus estão abertos nesta noite. A água já está jorrando neste lugar. Deus quer fazer coisas sobrenaturais, mas você tem que se movimentar. Deus gosta de movimento. É no movimento das águas que o anjo vinha e todo aquele que estivesse ele curava. Segundo a tradição, aleluia, é no movimento, é na atitude. O meu Deus, quando olhou para dentro da fornalha, ele não viu 3 homens morrendo, desanimados, parados, estáticos. Não, a Bíblia diz que os 3 caminhavam de um lado para outro, e nem o cheiro
cheiro da fumaça ficou nas suas vestes, porque estavam em movimento. Deus criou Adão, e quando Deus olhou para Adão, ele viu que tinha alguma coisa errada. Não é bom que o homem esteja só. Como Deus tem cuidado das